Ok, meus irmãos, boa noite, graça e paz. Aos irmãos que nos acompanham também de sua casa, que Deus esteja derramando graça sobre sua vida e sobre a sua família. Vamos dar continuidade à nossa exposição do Evangelho de Mateus e hoje nós vamos começar o capítulo 13. E eu quero assim convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Mateus, capítulo 13, nós vamos ler do verso 1 ao verso 23 nessa noite. Poderíamos estudar em porções menores, mas eu quero aproveitar um pouco do todo, da parábola inteira, para a gente poder meditar nela nesta noite, tá bom? Mateus capítulo 13, versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, e aqui você sabe que naquele mesmo dia é o dia que acaba a perícope do capítulo 12, onde Jesus estava em casa. Se lembra do último sermão, onde ele estava lá, uma multidão estava lá e a sua família estava do lado de fora. Vocês lembram, né? Pronto. Então é o mesmo período. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, ele assentou-se à beira-mar e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes fala por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhe é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumprem a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós nos achegamos ao Senhor mais uma vez em oração, pedindo ao Senhor que abra o nosso entendimento, nos fazendo compreender a Tua preciosa palavra. Pai, alimenta-nos
Pai, nos orienta por meio da Tua palavra. Que o Senhor revele, ó Deus, os nossos corações nesta noite. Que a Tua palavra seja como um espelho, ó Deus, que possa refletir a nossa alma. Senhor, abençoe todos nós que aqui estamos e todos os nossos irmãos que também nos acompanham neste momento pela nossa transmissão. Nós oramos assim ao Senhor, pedindo que o Senhor nos direcione ao entendimento da Tua palavra, pois assim nós oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Jesus inicia seu ministério pregando e ensinando sobre o reino. Você lembra que alguém passou o cajado para Jesus? Quem passou o cajado para Jesus? Segundo o Evangelho de Mateus, João Batista. Você lembra qual era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E ele então passa o bastão para Jesus, e Jesus continua com a mesma mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa era a mensagem de Jesus, é isso que está descrito tanto no capítulo 3 quanto no capítulo 4 de Mateus. Jesus então inicia seu ministério e ele sai ensinando e pregando nas cidades e pregando exatamente essa mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A questão é que já se passara aproximadamente 1 ano e meio do ministério de Jesus. Já, pastor? Já. Aqui no capítulo 13, em meados a isso, nós estamos aqui mais ou menos na metade do ministério de Jesus Cristo, que teve em sua totalidade quanto tempo? 3 anos. O ministério de Jesus foi aproximadamente 3 anos. E eis aqui, neste momento em que Jesus se reúne diante de uma multidão e começa a ensiná-los por meio de parábolas, nós estamos aqui aproximadamente no meio do ministério de Jesus Cristo. A questão é essa, que já se passara aproximadamente 1 ano e meio do ministério de Jesus e aparentemente tudo continuava como estava. E muito provavelmente poderia haver sombra de dúvida no coração dos seus discípulos de se o Senhor está pregando sobre o reino e o que esse reino está fazendo, nós não estamos conseguindo entender, porque havia toda uma expectativa dos discípulos de que quando Jesus chegasse, ele iria restaurar todas as coisas. Mas aparentemente, parece que quanto mais Jesus pregava, mais endurecido as pessoas ficavam e aparentemente não se via um resultado visível aos olhos da maneira com que os discípulos esperavam. Eles aguardavam, porque você está acompanhando comigo, desde quando Jesus está pregando. Parece que quanto mais ele prega, pior as coisas ficam. Quanto mais Jesus pregava e ensinava sobre o reino, pior a nação ficava, de maneira que eles começaram a não somente interpelar Jesus, mas eles começaram no embate mesmo com Jesus, de acusar Jesus, inclusive de chamar Jesus daquele que tem parceria com Belzebu, que era um deus adorado pelos fenícios, que é chamado de Deus das moscas, e tantas outras acusações fizeram a Jesus. O clima era tenso, de tal maneira que eles não suportavam mais Jesus, de maneira que eles estavam tramando agora, como nós vimos, de matar Jesus, de como eles iriam tirar a vida de Jesus. E aí fica essa dúvida: que mensagem do reino era essa? Que Jesus estava pregando e aparentemente as coisas não estavam acontecendo. É com base nisso, nesse contexto, que Jesus, então, inicia em seus ensinos uma sequência de parábolas, como diz o versículo 1 a 3. Vamos ler de novo. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Então, as parábolas, elas foram muito presentes no ministério de Jesus. Fazia parte do ensino de Jesus. Jesus era um mestre, de fato.
E ele tinha uma especialidade. Jesus ensinava de diversas maneiras. E uma de suas preferidas eram as parábolas. Jesus, só nos evangelhos foram registradas mais de 40 parábolas. Pela maneira que Jesus ensinava. Embora fácil de compreensão, no caso essa aqui, que é a parábola do semeador, era de fácil compreensão porque a Palestina era uma região agrícola, então não havia nenhuma dificuldade de entender. Na verdade, era o dia a dia, as pessoas iam saindo e a coisa mais comum era ver um homem semeando no seu campo. Era a coisa mais comum naquela região da Palestina. Então, Jesus era especialista em fazer isso, em ensinar por meio do cotidiano, da vida comum das pessoas. Em diversos momentos, Jesus faz isso. A questão é que, embora seja fácil de compreensão, de entender aquilo que ele estava, o exemplo que ele estava dando, mas era difícil da sua aplicação. De maneira que no versículo 10, os discípulos aproximam de Jesus e lhe perguntam: por que eles falam por parábolas? Se você vê nos outros evangelhos, quando ele inicia os ensinos sobre parábolas, nem os discípulos compreendiam o que Jesus estava fazendo, as aplicações. O entendimento era simples, de um homem que sai para semear e a semente cai nos lugares. Ninguém tinha dúvidas quanto a isso, porque era a coisa mais comum de se fazer. Mas o que Jesus queria ensinar com isso é que era a dúvida, é que era a indagação, era o que ele de fato quer nos ensinar com isso. Então, o que são as parábolas? As parábolas eram uma maneira de se ensinar alguma coisa por meio de comparações. É uma figura de linguagem que nós conhecemos na língua portuguesa, chamamos de símiles, né? Então, ali Jesus usa comparações para ajudar no entendimento. E aqui ele quer trazer ensinamento sobre o reino de Deus, porque era algo que ele estava ensinando. Então, ele usa ilustrações para aplicar isso, para trazer os seus ensinos. Tanto é que, se você for ver as outras parábolas, acompanhe comigo. Por exemplo, no versículo 24, quando ele vai começar sobre a parábola do joio, ele diz, olha: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante. Então, ele quer comparar o reino de Deus a alguma coisa. E isso é uma comparação, certo? Isso é uma ilustração. Então, ele vai fazendo isso. Veja a parábola do grão de mostarda, no versículo 31. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante. E assim ele vai dizendo com todas as outras. Veja o verso 33. Disse-lhes outras parábolas: o reino dos céus é semelhante. E assim ele vai fazendo com todas as outras parábolas. Por exemplo, se você for ver do verso 45, o reino dos céus é também semelhante. E assim ele vai indo, no verso 47, o reino dos céus é ainda semelhante. Então, cada parábola que ele vai ensinando, ele quer fazer uma comparação. Ele quer dizer, o reino dos céus é como isso. Então, ele usa uma ilustração. E as parábolas servem para isso, para ilustrar o ensino do reino que ele quer trazer naquele momento para os seus ouvintes. Então, a parábola do semeador, ela é uma das mais importantes. Marcos vai falar exatamente sobre isso, que se não compreender ela, vai ter dificuldade de compreender as demais, pela importância que tem a parábola do semeador. Então, era um recurso muito usado por Jesus, e o seu objetivo era esse: trazer ensinos, fazer comparações, para que pudesse entender, fazer entender, explicar sobre o reino aos seus ouvintes. Era mais uma forma de ensinar. Como eu disse, Jesus estava no seu ministério, e o seu ministério tinha essa característica: ele saía a pregar e a ensinar. E como parte do seu ensino, ele usava as parábolas, que aqui no capítulo 13 começa então Jesus a ensinar por meio de parábolas. Mas por que Jesus falou por parábolas? O texto ele vai nos dar uma resposta de por que Jesus ele falou por parábolas. E aí eu quero ler com você do verso 10
ao verso 17, para nós entendermos o porquê que Jesus falou por parábolas. Porque essa pergunta foi feita. Verso 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que eles falam por parábolas? Por que o Senhor começou agora a ensinar por meio de parábolas? E Jesus vai responder. Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Então, vamos ficar só aqui, depois a gente vai nos versículos, em todo o resto, então para a gente não ficar sendo repetitivo. Então, Jesus respondeu a pergunta que foi feita. A pergunta foi feita, por que o Senhor fala por parábolas? E Jesus deu duas respostas no versículo 11. Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhe é concedido. Então, nós podemos afirmar, com base no que Jesus respondeu, ele falava por parábolas para que um grupo entendesse e para que outro grupo não entendesse. Ficou claro para você? Não sou eu que estou dizendo, é ele quem está dizendo. Lê de novo o versículo 11. Ao que lhe respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino, mas àqueles não lhe é isso concedido. Então Jesus começou a falar por parábolas por duas razões. Para que um grupo compreendesse e para que outro grupo não compreendesse. E aí talvez você possa perguntar, mas por que Jesus agora não queria que um grupo não entendesse? Ora, o contexto vai nos ajudar a entender isso facilmente. Como era que estava o contexto? O contexto estava de boa? Aquela multidão que estava ali ao lado de Jesus queria aprender alguma coisa? Eles estavam ali com a intenção de quê mesmo? Eles estavam ali com a intenção mesmo de acusar Jesus, de levantar celeuma com Jesus, de acusar Jesus. Era esse grupo que não queria nada. Na verdade, era um grupo que queria matar Jesus. Era um grupo que estava ali com o objetivo de armar para Jesus. As perguntas que eles faziam não eram perguntas de uma alma sedenta e duvidosa por respostas do reino, mas as perguntas que eles faziam eram em tom de armadilha, tentando pegar Jesus de alguma maneira em suas palavras, mas Jesus era o mestre. E era impossível pegar Jesus porque ele era mestre. E por isso que, como não tinham como acusar Jesus e pegar Jesus em perguntas e respostas, eles já não aguentavam mais. Rapaz, não adianta a gente ficar perguntando a ele, porque ele sabe de tudo, sempre dá as melhores respostas. Vamos matar logo, que é melhor. Esse era o contexto. Então, é diante disso que Jesus, então, em uma forma de juízo, Jesus, então, oculta deles as verdades do reino. E Jesus, então, ele fala por parábolas, para que somente aquelas almas sedentas, aqueles que estavam dentro da casa, lembra? Para que aqueles que estavam dentro, sedentos por ouvir e aprender sobre o reino, tivessem dele todo o alimento que eles precisam. Mas aos demais, Jesus naquele momento começa a falar por parábolas, para que eles não entendessem, para que eles não compreendessem. E isso foi uma forma de juízo, para que se cumprisse a profecia. Segundo o texto, a profecia era de quem? Versículo 14. Para que se cumprisse a profecia de quem? De Isaías. Que diz como? Verso 14. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Foi isso que eles fizeram? Exatamente isso. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Pesado. Jesus estava dizendo para eles, para vocês, não haverá salvação. Para que vocês não sejam por mim curados, para que não entendam com o coração e se convertam, endurecerei o coração de vocês. Juízo de Deus. Juízo de Deus. Esse é o pecado sem perdão.
É o pecado da incredulidade. É o pecado da rejeição de Cristo. E nesse momento eles estavam sentindo na pele isso em prática. Eu falarei, mas de uma maneira que vocês não irão entender, para que não se convertam e não sejam por mim curados. Jesus estava naquele momento trazendo uma sentença de juízo àquela geração má e adúltera. E uma coisa interessante é que ele faz a citação de Isaías. Isaías, capítulo de número 6. Todos nós conhecemos esse texto, né? Vamos lá para Isaías, capítulo 6. É interessante que Isaías, capítulo 6, sempre é usado em conferências missionárias, né? Equivocadamente. Se tem um texto ruim para você usar em missões, é o texto de Isaías 6. Mas todo mundo faz conferência missionária e bota o texto de Isaías 6. Em especial o versículo 8, que diz: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E disse eu, Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Então Deus disse: eu vou lhe enviar. Mas para quê? Versículo 9. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo. Endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Deus levantou Isaías, não para pregar uma mensagem para o povo se converter, mas Deus levanta Isaías para pregar uma mensagem de juízo ao povo. E por isso que aqui, em Mateus capítulo 3, ele está citando exatamente Isaías. Porque a mesma coisa, o mesmo motivo que Deus levantou Isaías para pregar ao povo juízo, nesse momento Jesus estava falando por parábola também para transmitir juízo, para que eles também não se convertessem e não fossem curados pelo Senhor. O mesmo contexto. O mesmo contexto. Voltemos nós para o texto de Mateus capítulo de número 13. Então, nesse momento, era um momento de juízo. Jesus, naquele momento, cansado daquele povo. Era um povo que não era digno mais de ouvir do reino. Você lembra o que nós aprendemos no capítulo 7 de Mateus, no versículo 6? Coloca para nós aí na tela. O que nós aprendemos do texto de Mateus, capítulo 7, verso 6. Não dê aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Jesus disse exatamente isso. Que nós não deveríamos dar a ele as pérolas. A pergunta é: o que são as pérolas? É o Evangelho. É o Evangelho. Porque quando a palavra é lançada, se revela o que se é. E diante dos ensinos de Jesus, da pregação de Jesus, toda aquela multidão já tinha se revelado o que elas eram. Então naquele momento Jesus disse: chega, agora é juízo para vocês, não são dignos de ouvir as pérolas do Evangelho. Por isso falarei a vós por parábolas, para que eles não entendam, mas para que vocês compreendam. Ele agora restringe o entendimento do reino. O entendimento do reino. Então, por que Jesus falou por parábolas? Por duas razões. A primeira, para que um grupo não entendesse, que era o grupo do contexto da qual Jesus está inserido. E a outra razão era para que o outro grupo pudesse compreender, para entender. Lá em casa eu vivo falando por parábolas. A gente que tem criança tem que ter muito cuidado com o que a gente vai falar, né? Então eu falo de uma maneira que só a minha esposa entenda. Aí minha pequena: pai, o que é que o senhor está dizendo? É isso que eu falo por parábolas. Fica aí a dica para você, certo? Então, minha esposa entende, mas elas não entendem. E Jesus está fazendo exatamente isso, falando por parábolas, para que um grupo entenda e o outro não entenda. Mas, de tal maneira, quando ele fala a parábola, nem os discípulos entendem, se Jesus não explicar. Se Jesus não explicar.
Então ele fala de uma maneira que nem seus discípulos compreendem. Tanto é que o evangelista Marcos, ele vai falar sobre isso, de que eles chegam para Jesus, nem eles entendem, e Jesus vai dizer, vocês são muito tardios para entender o que eu estou falando. Nem os discípulos compreendiam as parábolas que Jesus estava dizendo. Como eu disse, era de fácil compreensão, o exemplo, a símile, mas a aplicação, o que isso significa, qual é a semelhança disso com o reino, aí eles não entendiam. Jesus precisava ensinar, instruir, para que eles pudessem compreender o real significado daquele exemplo que Jesus estava dando para os seus discípulos. Então, coloca aí para nós o texto de João, capítulo 10, aquele texto onde Jesus está pregando, e diante dele também um grupo, e Jesus vai dizer o porquê que eles não criam. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Aqueles que ali estavam não eram ovelha do Senhor Jesus. Esse grupo que foi restringido a não entender, eles não eram ovelhas do Senhor. Por isso eles rejeitavam a palavra de Cristo. Como diz o texto no versículo 15, eles fecharam os ouvidos, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, porque eles não eram ovelhas. Eles eram os porcos, os cães, que não valorizam as pérolas que era dada a eles. E por isso, naquele momento, Jesus retira deles. É por isso que faz entendimento o que diz o versículo 12. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. É exatamente isso. Ao que tem interesse em ouvir, lhe será dado e muito mais em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, vai lhe ser tirado, como foi tirado agora. É exatamente isso que Jesus está querendo dizer. As ovelhas, aos discípulos que têm interesse nas palavras de Cristo, lhe será dado em muita abundância. Mas aqueles que nada, até o que tem, vai lhe ser tirado, que é o que a gente vai ver a primeira aplicação da semente que é lançada no caminho. A semente está lá, mas vai vir as aves e vai fazer o quê? Pegar elas. Até o que tem vai ser tirado, porque é juízo. Porque é juízo sobre a vida deles. Então, por que Jesus falou por parábolas? Primeiro, para trazer juízo a um grupo, para ocultar deles a verdade. E a outra, obviamente, foi para esclarecer os mistérios do reino aos discípulos, como é dito no verso 11, na parte A. Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Lembre-se que mistérios aqui não é nada... não sei nem qual é a palavra que eu uso nesse contexto meio... obrigado. Nada místico, essas coisas, tá? Não é nada do manto, tá bom? Você sabe bem que mistério são coisas que outrora estavam oculto e que agora Deus está trazendo a revelação, Deus está revelando. Então os mistérios do reino Jesus está ensinando. Jesus trouxe o reino consigo, porque Ele é o rei, está ensinando sobre o reino. Então, as coisas que não estavam claras, Ele agora está trazendo à luz. E as parábolas eram uma forma de ensinar, por isso Ele vai dizer, o reino dos céus é semelhante o reino de Deus é semelhante o reino de Deus é semelhante àquilo. Ele está ensinando sobre o reino, usando as parábolas. Aquelas coisas que outrora era mistério, estava oculto, não estava tão claro, Ele agora está fazendo exatamente isso. Está ensinando, e Ele está ensinando aos seus discípulos. Está ensinando aos seus discípulos. Por isso a importância do ensino. Por isso a importância de se aprender. Muitas coisas do reino estão ocultas diante de nós, não é porque Deus não quis rejeitar, porque Deus quis rejeitar de nós como rejeitou esse grupo. É porque muitas vezes falta em nós interesse pelas coisas do reino. Porque aquilo que é para nós sabermos,
ele revelou aos seus filhos. Nós veremos isso um pouco mais à frente. Então Deus fez questão de esclarecer isso, os mistérios do reino, aos seus discípulos. Enquanto ocultou de um, ele esclarece de outro, tá bom? Bota em Mateus capítulo 11, verso 25 a 27 para nós. Por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. E aqui os pequeninos são seus discípulos. Pode passar, verso 26. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado, ocultar isso dos sábios, dos instruídos e tornar claro aos seus discípulos. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e a quem o Filho o quiser revelar. Então Jesus usava parábolas porque ele queria revelar a um grupo, e ao mesmo tempo ele queria não revelar a um grupo. Certo? Porque ele pertence a isso, ele tem essa prerrogativa, ele tem essa autoridade para fazer isso. Certo? E por isso ele dá graças a Deus, ao Pai, porque isso foi do agrado dele, ocultar isso a um grupo e, ao mesmo tempo, tornar perceptível, visível, conhecido a outro grupo. E ele agradece a Deus por isso. E ele agradece a Deus por isso, porque foi do agrado de Deus que assim sucedesse. Então, o que Jesus quis ensinar com essa parábola? O que Jesus quis ensinar com essa parábola? Vamos nós para o texto de novo. Versículo 3. Quer? Tu é com sede. Versículo 3. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia, eis que o semeador saiu a semear. Isso era muito, para nós hoje, obviamente, isso é difícil, né? A gente vê alguém fazendo isso, né? Alguém semeando. Eu acho que talvez vai ter gente aqui que nunca viu alguém fazendo isso, né? Mas isso era a coisa mais comum na região da Palestina, até porque essa era uma região agrícola, então a coisa era mais comum você ver as pessoas em seus campos fazendo esse tipo de trabalho, né? E ali ele preparava, arava toda a terra e depois ele ia no processo de semear, certo? Então, para que você entenda, e para mim não ser repetitivo, ele vai dizer que o semeador saiu a semear, certo? E, obviamente, ele saiu a semear, o processo é o processo natural. Para que o semeador vá semear, isso ele já preparou o solo antes, certo? Ele já é para ele ter preparado o solo antes, para que ele possa semear. Então, o que vai acontecer quando ele vai fazer esse processo de semear, certo? O texto vai, então, dizer o que vai acontecer. Ele sai a semear e vai dizer o que vai acontecer nesse processo de semear. Versículo 4 a 8 diz, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves comeram. Quando ele saía a semear, os campos eram delimitados, e havia os caminhos. E os caminhos eram exatamente os caminhos em que os semeadores pegavam para poder semear, certo? Eles não iam simplesmente pisando no lugar que ele arou. Então havia os caminhos em que os próprios semeadores faziam para que eles fossem pisando por ele e passando e jogando as sementes, certo? Então ele vai dizer que o semeador, ele vai fazendo isso. Ele sai a semear e vai semeando, e parte dessas sementes que ele vai jogando no campo, ela acaba caindo no caminho. E nos outros evangelhos vai dizer, inclusive, que essas sementes são pisadas também, porque esse processo ocorre, certo? Então era algo que era comum deles entenderem isso. Então as sementes também caíam no caminho, certo? Por onde eles iam. Eles iam aqui jogando e elas acabavam caindo no caminho que eles estavam indo. E o caminho, obviamente, não era um lugar que tinha sido arado, porque era o caminho em que os semeadores passavam para semear no campo. Então, a semente caía à beira do caminho, e vindo as aves a comeram.
outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. Então, o que era isso? Ele arou, mas embaixo da terra, muitas vezes, você encontra pedras, né? Às vezes você limpa ali por cima, mas às vezes embaixo tem pedras, né? E para que você possa descobrir a pedra, às vezes você vai cavar, vixe, encontrei uma pedra aqui desse tamanho, né? Então, estava ali. Mas como ele arou por cima, e como o texto diz, a outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, né? Então, da distância da pedra para cima, era pouca terra, né? De maneira que quando a semente foi plantada, ela não conseguiu ter profundidade na raiz, porque logo ela encontrou uma pedra que estava bem próximo da superfície. Então ela não conseguiu. E como ela não conseguiu profundidade, quando chegou o sol, ela queimou, porque ela não tinha profundidade. A pedra que estava ali perto da superfície da areia impediu a raiz de gerar profundidade. Então isso aconteceu. Não que ele não tivesse arado aquele lugar, mas havia uma pedra embaixo que ele não tinha visto, que é normal isso acontecer. Então uma parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, por causa da pedra logo embaixo. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Como eu disse, ela não tinha como gerar profundidade a raiz, porque ela tinha logo a pedra, né? Então ela não conseguiu desenvolver. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Então, quando você vai fazer esse processo de arar, às vezes fica escondido ali os cardos e os abrolhos, né? E às vezes é imperceptível aos olhos, e você vai lançando a semente, e quando a semente vai crescendo, ela vai crescendo junto aos cardos e os abrolhos também, que não sei se você sabe, né, mas são aquelas plantinhas que têm aqueles espinhos, né, e elas acabam que sufocando a outra planta que está para nascer, certo? E por isso ela não deixa a outra desenvolver, porque ela sufoca, certo? Outra, enfim, caiu em boa terra, que não tinha nem cardos e nem abrolhos, que não tinha nem a pedra embaixo, então a terra estava ali pronta mesmo para receber. E a semente cai e ela faz aquilo que lhe compete. Ela cresce, de maneira que o texto diz que ela dá o fruto a 100, a 60 e a 30. Então perceba que o fruto não dá por igual. Umas vai dar 30, outras vão dar 60 e outras vão dar 100. Mas de maneira que a terra boa sempre vai produzir o quê? Frutos. Seja pouco ou muito, mas sempre vai produzir frutos. Seja 30, 60, 100, não importa. Sempre vai dar fruto, porque essa é uma característica da terra boa. Ela vai dar sempre frutos, ok? Então, ele encerra no versículo 9 dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso é aquele alerta que ele sempre dá. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso que eu estou dizendo. No exemplo dessa parábola, você precisa entender, você precisa compreender. Certo? E aí serve para nós hoje. O que Jesus quis dizer com isso? Qual é o ensino? O que é que ele quer nos ensinar de fato com isso? Versículo 18 ao 23, ele vai trazer a explicação. Porque até o presente momento os discípulos entenderam, como eu lhe disse. A região da Palestina era uma região agrícola, então não havia dificuldade de entender isso. Agora, o que isso significa? O que significa isso? Né? O que Jesus quer ensinar sobre o reino com esse homem que sai a semear e essas sementes caem em todos esses lugares. Verso 18 a 23. Atendei vós, pois a parábola do semeador. Então ele chama mais uma vez a atenção. Atendei vós, pois a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então você percebe que os solos, na verdade, ele tem uma relação com o coração.
Então, a ilustração que Jesus está querendo trazer a nós é exatamente isso. É que os solos, eles são como se fosse uma ilustração do nosso coração. Do nosso coração, ok? Então ele diz, e a semente, a ilustração que ele quer trazer, segundo o versículo 19, é exatamente a palavra. A todos os que ouvem a palavra do reino. Então, as sementes que são lançadas é a palavra do reino, e os solos, eles são os corações, aonde aquela palavra chega. Perceba que a palavra chega, segundo o texto, ela não vai alterar a condição do solo, ela vai apenas revelar o que tipo de solo é. Perceba que é isso que acontece. A semente, ela é lançada. É a mesma semente que cai no rochoso, é a mesma semente que cai entre os espinhos, é a mesma semente que cai na beira do caminho, é a mesma semente que cai na terra boa. Então a semente é a mesma, e o semeador é o mesmo. Mas o lugar onde ela cai é que são diferentes. Então a semente revela o tipo de solo que é. A semente revela o tipo de solo que é. O trato que nós damos à palavra de Deus, já disse isso inúmeras vezes e repito mais uma vez, com base em textos como esse, que a verdade de Deus, a palavra de Deus ministrada aos nossos corações, revela muito ao nosso respeito, mais do que você pensa e imagina. E a reflexão dessa noite é, medite. Pode ser que você se identifique com algum destes solos que nós iremos meditar um pouco nessa noite. Então, primeiro, ele diz que aquela semente que cai na beira do caminho, ela é exatamente, do versículo 19, é todos aqueles que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Você já percebeu que toda vez, pelo menos aqui, quando a gente lê o texto e antes da gente meditar nele, a gente faz o que antes? Ora e pede a Deus que nos ajude, porque a gente tem alguém interessado em tirar essa palavra do nosso coração. Se você não entender a seriedade da pregação da palavra de Deus, você está perdido. Porque, perceba, qual é o meio aqui que Jesus está querendo ensinar, que ele faz com que o reino de Deus avance? Jesus está pregando, a semente é a palavra que é pregada. A forma de Deus avançar o reino é por meio da pregação da palavra, de maneira que quando ela cair em terra boa, ela vai fazer o quê? Ela vai dar frutos e multiplicar. É exatamente assim que Deus faz com que o reino cresça aqui, por meio da pregação, e por meio, quando ela cai na terra boa, ela produz, ela multiplica a 30, 60 por 100. Então essa é a forma que Deus usa para expandir o reino. E se tem um inimigo do reino, ele vai fazer exatamente, ele vai atuar exatamente no instrumento que Deus usa para expandir o reino, que é a pregação da palavra. Que é a pregação da palavra. Portanto, nós sempre falamos sobre isso, que de fato, o momento da pregação do culto é o momento mais importante, porque é o momento exatamente de Deus falar conosco. É o momento de alguém ser salvo ou não, porque a fé vem pelo quê? O ouvir da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E quando ela é lançada, há uma tentativa de tirar ela do coração de alguém. É por isso que muitas vezes o camarada entra vazio e sai vazio, porque ela é tirada do seu coração antes mesmo dela cair em terra boa.
Antes mesmo. Quando alguém sai do culto e alguém pergunta o que foi pregado, ixi, eu não sei, você sabe. O que você acha que aconteceu? Não é possível a pessoa estar sentada ouvindo um pregador pregar 1 hora e dizer que não lembra. E mais, essa palavra mudou o que na tua vida? Nada. Então não tem nada aí. Ela foi tirada do teu coração. Porque se tu passa o ano inteiro ouvindo 100 sermões e nenhuma dessas palavras muda a tua vida, alguma coisa está errada. Porque o solo bom, ele vai produzir o quê? Frutos. E se não está frutificando, está infrutífero. Então não é terra boa. Você tem que cuidar bem do seu coração. Entende a importância dessa parábola? Entende a importância dessa parábola? A beira do caminho é exatamente isso. E Jesus responde então aos seus discípulos. Por que essa galera toda que estava ouvindo, e quanto mais ouviam Jesus pregando, mais se enfureciam e queriam matá-lo? Porque obra do maligno. Porque quanto mais Jesus pregava, mais o maligno tirava ela do coração deles. E é por isso que eles reagiam à pregação de Jesus daquele jeito. Obra do maligno. Obra do maligno. Obra do maligno na vida dos ouvintes. Eu sempre digo que há toda uma liturgia que deve envolver a nossa vida no domingo. Nós precisamos ter muita seriedade com isso. Entender o que está em jogo. Porque se, por exemplo, no dia de domingo é um dia que é para você descansar, mas é um dia que você gasta todas as suas energias e você chega aqui acabado, morrendo de sono, a pergunta é, essa palavra vai chegar aonde? Talvez você mesmo não dê o devido valor a essa palavra. Talvez Deus possa estar até ocultando ela de você como juízo. Porque Deus não é aquele que dá a pérola aos porcos. Nós precisamos reconhecer o valor da palavra. Tanto é que o maligno reconhece tanto essa palavra e o valor dela, que ele tem o ministério de roubar ela do nosso coração. De roubar ela do nosso coração. Essa é a razão pela qual muitos entram aqui vazios e voltam vazios. Porque a palavra foi semeada à beira do caminho. E antes mesmo dela germinar, o maligno vem e roubou ela do coração deles. A segunda, versículo 20. O que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Quantos nós não vimos em nosso meio? Que a priori, quando a palavra é lançada, eles recebem com alegria e levantam a mão e tem aquele entusiasmo com o evangelho, mas você conta no relógio o tempo, no calendário, o momento, não durou 3 meses, 4 meses, já está no mundo, já está frio, não tem alegria, não tem amor. O que aconteceu? Há 4 meses atrás ele estava tão empolgado com o evangelho. O que aconteceu? Ele se desviou? Não, ele não se desviou. Lembre-se, entenda, o texto aqui, em nenhum momento ele está dizendo que esses outros lugares, eles de fato é o lugar efetivo. Só há um lugar onde de fato há conversão verdadeira e genuína, que é o último, é onde produz frutos. Porque a Bíblia diz que nós conhecemos a árvore pelo seu fruto. E ele diz que toda árvore que não dá fruto será o que no último dia? Cortada e lançada fora.
O crente verdadeiro, ele tem que ser frutífero. Porque Deus nos chamou para isso. Lembra o que foi que ele disse para os seus discípulos? Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós outros para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça. E o vosso fruto permaneça. João 15. Então, essa é uma característica. Então, todos esses outros, na verdade, nunca foi. Então, aquelas pessoas que um dia estiveram alegres ali com o Evangelho e não estão mais, a resposta é exatamente essa parábola do semeador. Eles são aquela semente que caiu em solo rochoso, que no primeiro momento receberam com alegria, mas aí vieram aquelas indagações. Porque muitas vezes o camarada ouve o Evangelho e às vezes é até aquele evangelho superficial e ele recebe com alegria, mas depois que ele se dá conta, depois que ele escuta a instrução do reino, que ele precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir ao Senhor, e que ele começa a entender as exigências do reino, ele diz, rapaz, esse negócio não dá para mim não. E aí ele começa a se angustiar, como diz o texto. Chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, ele logo se escandaliza, ele logo pula fora. Porque, na verdade, ele achou que o Evangelho era um parque de diversões, em que ele podia viver do jeito que ele queria aqui e depois ele ter o paraíso. Ah, meu amigo, eu acho que não tem ninguém na terra que ofereça isso. Só aqueles folhetos do Testemunho de Jeová. Não dá, irmãos. Não dá. Não dá. Se alguém foi Testemunho de Jeová no passado, Deus te abençoe. Que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Pouca duração. Não dura muito. Quando ele se der conta da realidade do Evangelho, ele pula fora, porque não tem raiz. Só quem de fato germinou, produziu raiz, é que vai entender que as exigências do Evangelho não é um fardo, mas é o alimento para ele permanecer de pé. Então o texto diz que ele não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. É o tipo de cara e pessoa que só se escandaliza com as coisas de Deus, mas com as coisas do mundo ele bate palmas. A igreja aqui não presta, o reino de Deus aqui não presta, mas o mundo é maravilhoso. Só se escandaliza com as coisas de Deus, mas com as coisas do mundo não há escândalo, há aplausos. Na verdade, só está revelando que tipo de coração tem no peito dela. Que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, ele enxergando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Terceiro, versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. É aquela pessoa que recebe a palavra muito parecido com o solo rochoso, em primeiro momento com uma alegria, e ela caminha ali naquele momento por ter recebido a mensagem, por ter recebido a semente do Evangelho. Mas aí, como eu disse, às vezes no solo tem os cardos e os abrolhos, e eles vão crescendo junto com aquela semente que foi antes lançada. E aqui o texto vai dizer que esses espinhos, eles são exatamente os cuidados do mundo e as fascinações das riquezas, e eles vêm com o objetivo de sufocar a palavra de maneira que ela fica infrutífera na vida da pessoa. Meus irmãos, e aqui Jesus não está querendo dizer que nós não devemos ter os cuidados com as coisas do mundo. Não é essa a ideia. Mas eu penso que esse é um dos pontos mais
mais visíveis nos nossos dias. Porque nós vivemos no mundo e nós temos os cuidados que são lícitos e são normais da própria vida. Os cuidados com o que eu vou ser na vida, com o que eu vou construir, o que eu vou almejar, o que eu desejo para a minha vida. Todas essas coisas, elas, em certo grau, são lícitos e são legítimas. Mas a reflexão de Jesus é sobre quando essas coisas se tornam, de fato, um ídolo em nossa vida, de maneira que a palavra de Deus fica infrutífera na nossa vida. Você quer um exemplo disso? É aquela pessoa que ela só tem o nome de crente. Porque, de fato, a vida dela, a palavra é infrutífera, porque é alguém que está tão sufocado pelas coisas da vida, é alguém que vive atrás dos seus sonhos, das suas lutas, não que isso seja um problema, mas isso se tornou um ídolo na vida dela, de maneira que ela sempre tem resposta para o Evangelho. Eu não tenho tempo, ele não tem tempo para ler a Bíblia, ele não tem tempo para orar, ele não tem tempo para vir à igreja, ele não tem tempo para servir ao Senhor, porque ele está sufocado demais com os preocupados da vida, em sustentar sua família, em crescer numa carreira profissional, embora essas coisas sejam legítimas, mas elas se tornaram um ídolo na sua vida. Porque essas coisas estão sufocando exatamente a semente do Evangelho na sua vida. É exatamente essa reflexão que Jesus quer fazer. E por isso que eu penso que ela é muito peculiar para cada um de nós. Porque nós estamos vivendo, por exemplo, num tempo muito complicado, em que sobreviver está cada vez mais difícil. E se nós não cuidarmos os cuidados do mundo, ele está literalmente nos sufocando. Essa é a razão pela qual muitos de nós estamos doentes. Não só fisicamente, mas psicologicamente. Porque as nossas preocupações têm cada vez mais aumentado e têm nos sufocado. E tem sufocado, inclusive, a semente do Evangelho em nossa vida. E por isso nós não frutificamos mais. Estamos infrutíferos. Crentes infrutíferos que não produzem, têm sempre uma desculpa para dar, sempre uma resposta a dar para Deus. Eu não tenho tempo, eu estou sufocado, há um problema na minha casa, nos meus filhos, no meu trabalho. E aí o Evangelho fica como na sua vida? Esse é o tipo de pessoa que se de repente Jesus disser assim, vamos e agora, não, Senhor, espera aí, só mais um pouquinho que eu tenho que resolver os problemas aqui. O fato é, Jesus nos salvou e nos deixou aqui, com qual finalidade mesmo? Qual foi a lição que Jesus nos deu no Sermão do Monte, a principal? Quando ele nos deu uma direção, ele disse, buscai primeiro o reino de Deus. Ele estabeleceu prioridades, nos deu um caminho. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas nós fazemos o inverso. Nós fazemos exatamente o inverso. E sempre usamos como desculpa que estamos atarefados demais nas outras coisas e nunca temos tempo para buscar o reino. Não buscamos por primeiro e nem por último, não buscamos de jeito nenhum mais. Os cuidados do mundo têm sufocado a semente do Evangelho. Quantas coisas têm te sufocado? Muitas vezes nós mesmos nos atolamos. Você precisa analisar a sua vida. Lembre-se do que Paulo disse para Timóteo. Soldado nenhum se embaraça nas coisas dessa vida. Ele tem que estar em prontidão, porque o seu desejo deve ser satisfazer os desejos daquele que o arregimentou. Mas muitas vezes nós estamos atarefados demais fora do nosso posto. Ocupados demais nas coisas dessa vida, e muitas vezes são escolhas nossas. Nós já estamos atolados, mas ficamos procurando mais coisas para se atolar. A gente nunca se livra das coisas para dizer assim, rapaz, eu vou me livrar disso aqui para eu poder servir ao Senhor melhor. Não. Eu tiro o meu tempo que eu tinha um pouquinho para servir, para botar outra coisa. Você precisa rever a sua vida. Você está cansado demais por quê? Deus te deu 24 horas para quê? Como você tem usado para o reino? E não me venha com aquela desculpa piedosa, não é porque eu estou procurando o bem da minha família, então ele é o Deus da sua vida. Por isso Jesus disse, quem amar mais mãe, pai, irmão, filho, não é digno de mim, não pode ser meu discípulo.
não pode ser meu discípulo. Ele tem que estar em prioridade. O seu reino tem que estar em prioridade. Por isso ele diz, buscai primeiro o reino de Deus. O que tem sufocado, irmão, sua vida? Quais são os cardos e os abrolhos que hoje estão crescendo aí dentro da tua vida? Livre-se. Não se livre das coisas do reino, não. A gente é muito fácil. Nós somos muito precipitados em se livrar das coisas do reino. E muito tardios de se livrar das coisas que devemos nos livrar. Os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. Não vou nem falar da fascinação das riquezas, porque eu acho que já é batido. Todos nós sabemos. E eu sei que essa fascinação das riquezas, hoje ela vem mascarada por aquela frasezinha clássica, né? Eu estou só procurando estabilidade de vida. Essa frase instabilidade de vida é só que está só mascarando a fascinação das riquezas. Qual é a estabilidade de vida? São quantos salários? Qual é o padrão? Quem é que estabelece isso? É você quem estabelece? É a sociedade quem estabelece? Qual é o padrão? Não, quando eu chegar aqui, aí eu paro. Mas tu não lembra não do que Jesus disse? E se amanhã tomarem a tua vida, o que será? Como é que tu está pensando em juntar no celeiro? Quem te disse que tu vai juntar? E se amanhã tomarem a tua vida, o que será? Aí tu vai chegar como diante de Deus? Não sei, é porque eu estava juntando, aí quando eu tivesse 56 anos, aí eu ia... Deus não quer só velho, não, meu irmão. Deus não quer só velho, não. Deus quer a sua vida. Deus quer a sua vida. Eu sempre digo isso aqui na igreja. Servir o reino não é coisa de jovem desocupado, não. Servir não é para quem não tem filho, é para quem não está casado. Quem te disse isso? Tu sabia que Pedro era casado? Tinha família. Sabia disso? E Jesus disse para ele, larga aí a rede e me segue. E ele foi? Foi, mano. Servir a Deus não é para desocupado, não. Servir a Deus é para quem coloca o reino em primeiro lugar. Servir ao reino é para quem coloca ele em primeiro lugar. É para quem estabelece prioridades. É isso que nos diferencia dos demais. É isso que vai exatamente nos diferenciar das demais pessoas do mundo inteiro. Elas têm suas prioridades, e nós? Nós conhecemos alguém pelas suas prioridades. Nós conhecemos os nossos valores pelas nossas prioridades. Na tua lista de prioridade, o reino está onde? Jesus disse que ela deveria estar em primeiro lugar. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Se ela não está, cuida em colocar. Cuida em colocar. E a última, para o nosso alívio, graças a Deus. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Essa é a conversão verdadeira. Esse é o crente genuíno, verdadeiro. Aquele que ouviu a palavra, entendeu a palavra, colocou ela em prática e colhe os frutos. A 30, ainda que não seja muito, mas colhe os frutos. 30, 60, 100, está lá, produzindo. Porque a semente boa, no solo bom, faz exatamente isso. Produz vida em nós. Produz vida em nós. Por isso eu diz, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e a produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Irmãos, eu quero encerrar fazendo aplicação só
Poderia tirar algumas, mas a gente já está no tempo. Eu quero lembrar você do que eu disse em um momento da pregação. A forma como Deus avança o reino é por meio da pregação da palavra. O semeador que sai, aqui no caso, usando a figura de Cristo, e a semente é a palavra. E Deus continua saindo como semeador. Mas hoje ele deu essa incumbência à igreja. Como Paulo disse quando escreveu à igreja de Corinto, nós somos a instituição chamada por Deus para chamar as pessoas à reconciliação com Deus. Deus confiou esse ministério da reconciliação a nós, a igreja. Nós somos chamados a dar continuidade a esse processo de Deus, porque Deus avança o seu reino por meio da pregação da palavra de Deus. É por isso, irmãos, que o evangelho, a igreja num todo, ela tem se perdido exatamente porque ela perdeu a sua essência e um fator principal, que é a pregação da palavra de Deus. Em muitos lugares, a pregação de Deus foi substituída por inúmeras outras coisas. É por coreografia, é por teatro e por tantas outras coisas da igreja moderna. E quando vai ver, é 5 minutos, 10 minutos para a pregação, e quando tem, porque na maioria das vezes é 50 irmãos que sobe aqui, lê um versículo e quer pregar. Meus irmãos, a forma como Deus avança o reino é por meio da pregação da palavra de Deus. Como disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, aprove Deus, no capítulo 2, perdão, aprove Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Aprove Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. A pregação, ela tem o lugar de primazia para a igreja. Para a igreja. Nós fomos chamados exatamente para isso. E não precisamos fazer nada. Você não precisa modificar a semente. Ela, quando cair, vai apenas revelar o tipo de coração, o tipo de solo. Porque quem prepara, na verdade, é Deus, quem prepara todas as coisas. E isso nos anima. É por isso que muitas vezes nós, às vezes, ficamos tristes quando pregamos a palavra para alguém e alguém não recebe. Ela não recebeu por vários fatores. Pode ter sido o terreno rochoso, pode ter sido entre os espinhos, pode ter sido à beira do caminho. Mas você fique contente porque no momento em que a palavra cair na terra boa, ela vai produzir. Ela vai produzir. Por isso o nosso papel é lançar a semente e somente. E somente. Esse é o nosso papel, lançar a semente e somente. Porque, como disse Paulo, um plantou, um regou. Mas quem dá o crescimento? Deus. Deus dá o crescimento. Nosso papel é apenas semear. Nosso papel é apenas semear. E Deus continua a sair, a semear por meio de nós e através de nós. Que façamos isso com alegria, porque a forma como Deus avança o reino é por meio da palavra. E por isso Deus tem expectativas para nós. Se nós colocarmos como prioridade em nossas vidas o reino de Deus, nós seremos bons semeadores. Nós seremos bons semeadores. E isso é uma forma de ver o fruto que vai gerando em nós. E através de nós, é quando nós damos continuidade ao avanço do reino de Deus. E aí eu quero orar com você, com base em todas as coisas que nós ouvimos nesta noite. Eu quero lhe chamar a atenção. Como eu disse, nós precisamos ter muito cuidado, porque os cuidados do mundo e a fascinação com todas essas coisas sufoca a palavra de Deus em nossa vida. E talvez seja essa a realidade da sua vida.
Está tão ocupado, tão sufocado com as coisas dessa vida que sempre dá desculpa para Deus, não tem tempo para nada, não tem tempo para orar, não tem tempo para ler Bíblia. Sua vida com Deus é zero. Está quase parando. E essa desculpa Deus não cola. Você tem que colocar prioridades na sua vida. Você vai ter que ter coragem para abrir mão de algumas coisas, para botar o reino em primeiro lugar na tua vida. Caso contrário, todas essas coisas, por mais legítimas que sejam, por melhores das intenções que sejam a sua, irão sufocar a palavra de Deus em sua vida. Por isso Jesus falou, quem amar mais pai, mãe, filho, ainda que sejam coisas legítimas, não pode ser seu discípulo. Você vai ter que aprender a colocar todas as coisas abaixo de Jesus. Você vai ter que aprender a colocar tudo o que você almeja abaixo do reino. Porque Deus já nos deu uma missão. O reino dele, a obra dele, vem em primeiro lugar do que tua vida, os teus sonhos e os teus projetos. É por isso que muitas vezes Deus pega teus sonhos, os teus projetos e joga fora. Porque isso não está dentro da vontade dele. Então eu quero levar você à oração nesse momento. Que você seja sincero, porque Deus conhece teu coração. Deus conhece teu coração. E pede ajuda ao Senhor. Se cresceu cardos e abrolhos aí, pede ao Senhor para limpar. Ele pode limpar a eira. Ele é o bom semeador. Ele sabe arar bem as coisas. Pede ao Senhor para arar teu coração. Cuida dele. Não permite que o teu coração seja visitado pelo maligno, constantemente roubando a palavra de Deus do teu coração. Não permita com que os cuidados do mundo e a fascinação pelas coisas sufoque a palavra na tua vida. Estabelece prioridades. Se é o momento de abrir mão de coisas, abre mão. Corta coisas. Desacelera para essas coisas e acelera para o reino. Deus te chamou para dar frutos. Essa é a terra boa. Quais os frutos tu tem na mão para apresentar ao Senhor teu Deus? O que tem sido produzido para o reino por meio da tua vida? A árvore que não dá fruto para nada presta, senão para ser cortada e lançada ao fogo. Não enterra teus dons e os teus talentos. Deus é maior do que o teu patrão. O reino de Deus é melhor do que a tua empresa. Não vale a pena dedicarmos toda a nossa vida em todas essas coisas, porque no final o teu patrão pode te demitir, te botar para fora, mas Cristo nunca te desamparará, nunca te deixará. Serve ao teu Deus com alegria. Para de dar desculpas. E serve ao Senhor teu Deus, porque tu já foi servido por Ele.